Abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. Muito bom ver o rostinho dos irmãos. Domingo, pela manhã. Domingo passado o culto presencial foi apenas à noite. Agora estamos aí retornando às celebrações presenciais. E é bênção poder ver os olhinhos, Além, porque a gente já tem aqui esse costume de falar com a câmera, mesmo tendo as dificuldades, Mas ter os olhinhos assim, É muito bom. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Se você achou, diga eu achei. Se não achou, diga tô perdido, pastor. Tem gente perdida na igreja. Ezequiel 47, parte do verso 1. A palavra de Deus diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me respondeu: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regados pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Eu quero te convidar mais uma vez, para que você possa fechar seus olhos e falar com Deus, para que Deus possa ministrar ao seu coração nessa manhã. Eu quero te encorajar a fazer isso. Entenda que você está vivo hoje e você está aqui é porque Deus tem algo a ministrar ao seu coração. Você crê nisso? Fale ao Senhor, fale com o Senhor. Deus,
ministra o meu coração nessa manhã. Pai, fala conosco, continua falando. Desde o início, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, através das orações, dos louvores. E agora, Deus, fala conosco através da Tua palavra. Tira, Deus, mais uma vez te peço, tira as resistências. Tira as resistências, ó Deus, do coração de cada um de nós. Desde aqueles irmãos que estão aqui, Deus, no culto presencial, e aqueles que estão no culto online. Ó Deus, trata o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem dessa manhã é tempo de avançar em sua caminhada cristã. É tempo de avançar em sua caminhada cristã. Não sei se é apenas impressão minha, mas tenho percebido muitas pessoas desanimadas em muitas situações, seja de sonhos nesse tempo, de projetos, de ideais, mas principalmente da caminhada cristã. Crentes estagnados que pararam nessa pandemia, ou a pandemia apenas denunciou que já existia, o que já estava mascarado. Não adianta tentar consertar outras coisas da nossa vida e não reparar a nossa vida com o Senhor primeiro. É como descreve o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Tem muita gente perdendo sono nesse tempo, preocupado demais com tantas coisas. Tipo, é inútil alcançar os sonhos de Deus, onde você governa a sua vida e não o Senhor. Nós precisamos entregar o governo a Deus. Interessante que o pastor Luiz Saião disse, num tempo onde todos querem ser deuses, só Deus quis ser homem. No tempo onde todos querem ser deuses, só Deus quis ser homem. A profundidade da nossa caminhada cristã depende mais de nós do que de Deus. Não podemos esperar que em um dia, numa manhã, vamos acordar cheios do Espírito. No mundo pós-moderno somos ensinados a nos governar, mas o Evangelho aponta uma vida governada por Cristo, e uma vida diária, mas há condições para isso. Isaías 44, verso 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. É preciso estar sedento para viver algo novo da parte de Deus. É preciso dar esse primeiro passo. Mas tem alguns impedimentos que impedem a nossa compreensão e o nosso caminhar rumo a essa vida sedenta por Deus. E um dos impedimentos é uma mentalidade parasita. Provérbios 30, verso 15, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá. O parasita vive de se alimentar dos outros. O desejo egoísta de pensar só em si, e até inconscientemente podemos agir assim, e entrar numa comunidade cristã, e muitos entram numa comunidade cristã, numa igreja, e em vez de se colocarem como servos, se colocam como clientes, e vivem uma mentalidade de parasita. Filipenses 2,4 diz que nós devemos buscar o interesse dos outros, e não apenas se relacionar para buscar meramente interesses próprios,
mas buscar servir uns aos outros. E a minha pergunta é: estamos servindo uns aos outros, seja no ambiente familiar, seja nos nossos relacionamentos eclesiásticos, dentro da igreja, no dia a dia com os nossos irmãos? Qual tem sido a sua posição? De servir ou de ser servido? Um teólogo disse: não estou preocupado na Bíblia pelas coisas que leio e não entendo. Eu estou preocupado com as coisas que leio, entendo e não pratico. Tem tanta gente procurando coisas difíceis na Bíblia, mas interessante que esse teólogo diz: olha, eu estou preocupado com as coisas que leio, entendo e não pratico. Que coisas você lê, entende e não tem praticado nesse tempo? Principalmente desse momento que estamos vivendo como igreja, a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Para quem que você precisa ligar, a quem você precisa ligar, que precisa demonstrar cuidado essa semana, ou ainda hoje. Um dos impedimentos é quando ficamos desanimados, quando as pessoas não acreditam em nós. Querido, se elas não acreditam em você, se as pessoas não acreditam, isso é problema delas e não seu. Noé acreditou quando ninguém acreditava. Enoque acreditou quando ninguém acreditava. Neemias acreditou. Então, aprenda a ousar, tenha a ousadia de acreditar na voz de Deus, na direção de Deus para a sua vida. Você não precisa de público, de plateia para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Você precisa da voz de Deus, da direção de Deus sobre a sua vida. Tem uma frase que diz assim: não dependa de elogios, nem se entristeça com as críticas. Você é aquilo que Deus diz que você é, e não aquilo que pensam ou falam a seu respeito. Você é aquilo que Deus pensa a respeito de quem você é. E uma ilusão desse tempo, ou dos impedimentos, um dos obstáculos que nos impedem de viver uma vida de caminhada rumo a conhecer cada vez mais ao Senhor, é os prazeres desse mundo. Quantos crentes se iludiram nesse tempo de pandemia com os prazeres desse mundo? Eu lembro de Sansão, nascido para ser libertador do seu povo, e por causa dos prazeres carnais, em vez de líder, de libertador, ele foi transformado em um palhaço pelos seus inimigos. Querido, não permita que o inimigo te transforme em um palhaço. Seja e viva de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Tome posição da onde Deus quer que você esteja e do que Deus quer que você viva. Não negligencie a voz de Deus, não se torne um palhaço, mas cumpra a sua missão, aquilo que Deus te mandou fazer, com alegria, com determinação, porque Ele é fiel para te capacitar, para te fortalecer. Aquele que te chamou é fiel para te capacitar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no verso 3 de Ezequiel 47, o homem saiu para o oriente, levando na mão uma vara de medir. Ele mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Interessante que, se fazermos uma comparação, o rio no Velho Testamento, ele tem origem no templo. No verso 1 e no verso 2, no verso 1 e 2, desse mesmo capítulo, diz assim: e eis que saiu águas de debaixo do templo, e as águas vinham de baixo. No verso 2, e eis que corriam as águas do lado direito. Ou seja, as águas tinham origem debaixo do templo. No Novo Testamento, o rio se origina de Jesus. João 7, a partir do verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. No Antigo Testamento, o rio, ele se originava debaixo do templo.
No Novo Testamento, esse rio é a pessoa de Jesus. E aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Precisamos ser conduzidos de forma intencional e de forma intransferível para o rio do Espírito Santo, para vivermos as mudanças em um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. Intencional, isso envolve proatividade, e intransferível, isso não depende do pastor. Eu não posso buscar a Deus no seu lugar. É você que precisa fazer isso, porque é você que define seu nível de espiritualidade, você que define a sua intensidade entre você e Deus. Jesus disse para Nicodemos que a sua religiosidade nada acrescentaria à sua espiritualidade. Fazia-se necessário nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 a 7, você pode ler em casa. Ele precisava nascer de novo para ter uma espiritualidade genuína. Crendo em Jesus, nós nascemos do Espírito, nos tornamos esses bebês espirituais, e nós somos colocados desse rio, batendo água no nosso tornozelo, mas nós não podemos continuar como bebês, nós precisamos desenvolver a nossa vida, para não termos uma mentalidade de parasita. Interessante que antes de Ezequiel, apenas ele viu a água saindo, no verso 2, debaixo do templo. Talvez você esteja vendo o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas e esteja cego para o cuidado do Senhor na sua vida e na sua família. Por isso eu quero te encorajar, seja mais grato a Deus, porque Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado das coisas que preocupam o seu coração. Tem momentos em nossa vida que nós somos desafiados a apenas crer, mesmo em tempos adversos. Perceba que assim como o anjo que levou Ezequiel para viver novos níveis de profundidade, nós precisamos também de pessoas de Deus na nossa vida, gente que nos impulsione a crescer, gente que nos impulsione a amadurecer. Interessante que nós vemos Barnabé defendendo e apoiando Paulo no início do seu ministério, nas suas vivências. Ele defende Paulo diante dos apóstolos, em Atos capítulo 9, verso 27. Nós vemos o grande Paulo, mas muitas das vezes esquecemos dos Barnabés. Às vezes, em vez de permitirmos os Barnabés entrarem em nossa vida, assim como Paulo fez, damos espaço para os Sambalates, que entram para nos desanimar e tentar nos destruir. Faça como Neemias, mantenha a distância dos Sambalatianos e reconstrua a sua Jerusalém espiritual, a sua vida com Deus, a sua família. Reconstrua os seus muros espirituais, reconstrua, fortifique as suas estruturas em Deus, em nome de Jesus. Às vezes, em vez de permitirmos os Barnabés entrarem em nossa vida, assim como Paulo fez, damos espaços para os Sambalates, que têm o propósito de nos desanimar e destruir a nossa fé. Quem você tem permitido entrar na sua vida? Com quem você tem aberto o seu coração? Para os Barnabés ou para os Sambalates? A palavra de Deus diz em Ezequiel 47, verso 3: o homem saiu para o oriente, levando na mão uma vara de medir. Querido, é fácil medir a vida com Deus dos outros, não é fácil? Mas é diferente quando nós somos medidos pela palavra de Deus, quando nós somos medidos pela essa vara da palavra sobre a nossa vida. Nós vivemos nos comparando com quem julgamos estar pior do que nós. E se é para se comparar, precisamos nos comparar com Jesus, com gente mais espiritual do que nós. Mas principalmente nos comparar com a pessoa de Jesus. E às vezes empinamos o nosso nariz, não é verdade? Eu sou mais espiritual do que fulano. Às vezes nós não declaramos, mas inconscientemente nos achamos assim. E achamos às vezes que estamos em cima, cheios, mas não cheios do Espírito, cheios de si mesmos. Isso é um perigo que precisamos sempre reavaliar nossa vida. Verso 4: e mediu mais de 1000 côvados,
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aqui você ainda pode movimentar-se, porém com maior dificuldade. É quando você não está com vontade de orar e ler a palavra, mas sabe que é uma necessidade. É um nível espiritual onde você está aprendendo a obedecer. É tempo de humilhação, de dependência de Deus. Você começa a ouvir a voz do Espírito, e a luta entre a carne e o Espírito se torna mais intensa. Porque antes dávamos mais ouvidos à carne e não tinha tanta luta. Mas quando nós vamos dando passos de fé, as lutas internas e até externas são mais fortes. Nesse nível passamos a entender de que orar não é conseguir algo de Deus, mas sermos guiados rumo à sua vontade. Aí a oração não passa apenas a ser de petição, mas de rendição e de gratidão. Digo como a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Mas infelizmente muitos param por aqui. Deixam de desenvolver a mente de discípulo e desenvolvem uma mente de parasita e se tornam clientes como numa empresa dentro da igreja. O maior interesse de Deus não é resolver os nossos problemas, atender os nossos caprichos, é fazer com que Cristo apareça em nós, mesmo que isso cause dor. Vou ler isso de novo. O maior interesse de Deus não é resolver os nossos problemas, por mais que Ele se importe. Atender aos nossos caprichos é fazer com que Cristo apareça em nós, mesmo que isso cause dor. João 15:2 diz: e todo ramo que dá fruto Ele poda, para que produza mais fruto. Quando o crente, quando eu e você estamos disponíveis para a ação de Deus, Deus vai permitir que situações possam acontecer em nossa vida, para que essa poda de Deus possa acontecer, para que possamos depender mais dEle e produzir mais fruto, que o glorifique, que o honre. Às vezes Deus vai permitir a dor, assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, não para castigar, mas para o fazer avançar, e assim também a nossa vida. Às vezes Deus vai permitir situações, adversidades, para te fazer crescer, para te fazer depender mais dEle, para ser mais maduro, para que as suas experiências possam abençoar outras pessoas. Por mais difícil que seja esse tempo, eu não sei as suas dores, o tempo que você está passando, as suas adversidades, mas eu conheço o Deus, e você também conhece o Deus, que está com você nesse tempo, e é poderoso para te fortalecer, para te conduzir nesse deserto, para fazer que você seja restaurado, sustentado, fortalecido, conduzido, para que você saia desse deserto mais forte, com as suas próprias experiências, as suas próprias vivências com o Senhor, para que a sua vida seja instrumento vivo nas mãos do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nessa graça que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O poder de Deus. Verso 4: e outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam na cintura. Esse nível de espiritualidade, geralmente é o nível onde o homem se entrega a Deus para servir outras pessoas. Pessoas que se encontram nesse nível são desafiadas a levar as cargas uns dos outros, juntamente com seus pastores e líderes. Nesse nível somos desafiados a assumir responsabilidades maiores para a edificação e crescimento do reino de Deus. Nesse nível, às vezes, você chega a pensar que não tem mais liberdade, pois já quase não consegue sentir os seus pés no chão. Nesse nível, eu quero ajudar, eu quero cooperar. Começamos a perder o governo de nossas vidas para Deus. Eu faço aqui parte da resposta. Eu começo a ser ainda mais parte da resposta de orações. Isso é forte demais, querido. Aqui eu assumo minhas fraquezas com mais sinceridade, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, sem vitimismos.
Nessa visão sobre o tempo e a ação de Deus, sobre essa questão de esperar, desse tempo de Deus, de modelar a nossa vida, Josemar Bessa diz o seguinte: odiamos esperar, porque a espera é como alguém gritando para nós: você não está no controle. Nós gostamos de estar no controle, não é verdade? Seja em casa, controle remoto da televisão, né? Quem tem o controle do controle remoto, né? Ou seja, nós gostamos de estar no controle, mas os processos de Deus envolvem espera, e às vezes Deus nos manda esperar. É difícil estar na sala de espera, não é? Mas na sala de espera está o Senhor, que mesmo que você não veja, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Ele trabalha. Interessante que até Jesus disse, né? O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Neste nível começamos a perder o controle para Deus. E isso é maravilhoso e ao mesmo tempo desconfortante. Aqui aprendemos a descansar. Aqui começamos a perder o controle das coisas. Aqui começamos a ressignificar experiências passadas. Paulo, na prisão, deu um novo significado em sua experiência. Efésios 3:1. Ele deu um novo significado. Eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. José, jogado na cisterna, levado para o Egito, porque foi vendido pelos seus irmãos. Ele poderia ter um coração vingativo, mas ele deu um novo significado na sua experiência. Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. O que hoje você precisa ressignificar em sua vida? Nesse nível, as disciplinas são mais marcantes. Eu encaro a palavra de Deus com mais afinco, mesmo que isso comece como uma disciplina, até que se torne um prazer. Querido, o que você precisa ressignificar? Que coisas no passado, que feridas, o que fizeram com você, que você precisa ressignificar, que Deus está mandando nessa manhã você ressignificar. Ressignifique a sua dor, deixe a minha graça ressignificar as suas dores, para que o meu poder possa fluir em meio às suas feridas e se tornem cicatrizes para a minha glória, em nome de Jesus. Deixe essa graça jorrar na sua vida, em nome de Jesus, para que você possa contar suas próprias experiências com Deus. Verso 5. Caminhou mais 450 ou 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar, a não ser a nado. Nesse ponto o profeta Ezequiel, agora ele só podia atravessar a nado. A parte do texto representa plenitude, é um momento de entrega total da nossa vida, onde nós estamos totalmente rendidos ao Senhor e nos tornamos como vaso de barro nas mãos do oleiro, prontos para toda boa obra, aonde queremos apenas que Deus seja glorificado e não nós. Assim como João Batista pôde declarar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E esses pontos desse texto da palavra de Deus, nós podemos aprofundar ainda mais. E tem 3 lições importantes. A primeira delas é produtividade. No verso 7 de Ezequiel 47, diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Verso 12, junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não folha, e nem faltará o seu fruto.
nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Deus deseja usar a minha vida e a sua vida para ser remédio da parte dele na vida de outras pessoas. Você crê nisso, querido? Deus deseja usar as suas experiências, a sua vida diante dele, para que outras pessoas também estejam diante dele, para que outras pessoas também possam buscá-lo. O rio do Espírito faz nascer às suas margens uma diversidade imensa de árvores que dão um fruto na estação certa. Paulo, nomeando o fruto do Espírito, diz ele em Gálatas 5, a partir do verso 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto é desenvolvido na vida desse crente, desse discípulo, que está dando passos, que está se aprofundando cada vez mais na caminhada, na vivência com o Espírito e no Espírito. Uma das outras coisas que eu aprendo é vitalidade. Verso 8 e 9, essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Qualquer peixe que seja transportado pelo rio Jordão morre imediatamente, assim que deságua nesse lago de água salgada que é o Mar Morto. Mas na visão do profeta, na visão de Ezequiel, quando o rio que sai do templo chega no Mar Morto, ele torna completamente saudável. Na verdade, por onde ele passa, todos os sinais de morte são eliminados. Assim também é a vida no Espírito Santo de Deus. Quando nós somos direcionados pelo Espírito, de forma intensa, de forma contínua, ele nos transforma de dentro para fora, o nosso coração. Nós somos conduzidos, nós somos vivendo essa vida de libertação do cárcere do pecado e das correntes do passado, e produzindo cada vez mais em nós a vida de Jesus, a vida do Filho de Deus. Uma vida de fé em fé. Uma outra lição que eu aprendo é reprodução. Verso 10. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Para terminar essa mensagem, quando Jesus viu os irmãos, Simão e André, pescando com rede no mar da Galileia, lançou-lhes o maior desafio da vida: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O milagre da vida cristã acontece no vinde após mim. Não é indo na frente de Jesus, mas após a sua palavra, após a sua direção. Aí sim, passamos pelo rio do Espírito Santo, e assim como Pedro, de mortos em nossas traições espirituais, somos ressuscitados para vivermos o Pentecoste na nossa vida, lançando as redes do Evangelho de Cristo, pescando pelo Espírito Santo muitas pessoas. E assim Deus deseja usar a nossa vida. Não deixe a pandemia obstruir a unção de Deus que já está sobre a sua vida. Não deixe os seus medos te encarcerarem, te aprisionarem. Vá sobre a palavra de Jesus, apesar do medo, mesmo com medo, mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Cumpra a sua missão a cada dia, em cada momento, porque a palavra de Deus diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido,
deixa jorrar em nome de Jesus, deixa fluir, deixa a ação de Deus acontecer cada vez mais na sua vida. Não deixe esse desânimo te aprisionar. Que seja uma manhã na sua vida de libertação, de restauração, de encorajamento, que essa dor, que esse vale, que esse deserto possa fazer, mesmo que esteja tudo seco ao seu redor, mas não esqueça de que no seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior, querido, do seu interior, você tem o Espírito Santo, você foi selado, marcado com o Espírito Santo, e Ele está dentro de você para te fortalecer, para te encorajar, para te moldar segundo o Filho de Deus. Não é para você desistir, não é para você chutar o balde, não é para você esmurecer na fé, mas esse tempo Deus está permitindo para que você possa depender mais dEle, para que você possa conhecê-lo mais, para que as águas possam parar de ficar nos tornozelos, para que você possa aprender a nadar no rio do Espírito Santo na sua vida. Deixar essas águas de Deus alcançarem todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da sua vida, todas as gavetas, tudo precisa ser revirado pelas águas do Espírito, colocando para fora todo o lixo, colocando para fora todas as mazelas, colocando para fora toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento, para que você possa viver tudo aquilo que Deus já planejou para a sua vida, para a sua história. Eu sei que Deus está falando com pessoas, que Deus está ministrando o seu coração, te impulsionando para que você possa viver as coisas novas que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para a tua história, os teus projetos, os sonhos. Não espere esse tempo passar para que você possa dedicar-se mais ao Senhor, para que você possa fluir, jorrar. Deus quer te usar aonde Ele já te colocou. Creia nisso em nome de Jesus. Que a nossa oração nessa manhã seja: Senhor, que haja inconformação espiritual no meu coração, que haja inconformação no meu coração. Eu não quero viver uma vida medíocre, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero te lembrar, querido, que você só tem uma vida, que a sua vida aqui é passageira, é como um vapor que logo se desvanece. O tempo de uma forma ou de outra irá passar. Então tenha coragem de dizer: chega de viver uma vida mais ou menos, chega de viver acomodado. Eu quero ser mais cheio do Espírito, para ser usado na vida de outras pessoas, alcançar outras pessoas, através de simples gestos, uma ligação, uma mensagem no Zap, no seu colega de trabalho, de faculdade. Senhor, eu quero ser mais, eu quero iluminar mais, mas não a minha luz, mas a tua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser a tua luz, aonde o Senhor já me colocou. Eu não quero viver aprisionado pelas experiências do passado. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que isso comece com um primeiro passo. Senhor, tem água no tornozelo, mas eu quero avançar mais. Mesmo que a minha leitura da palavra comece como uma disciplina, até que um dia se torne um prazer. Vamos orar? Eu quero deixar que você ore. Eu sei que Deus falou, porque Deus falou comigo, e essa palavra que Ele colocou no meu coração para compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Eu quero te desafiar a deixar o Espírito Santo de Deus tirar, remover todo embaraço e toda a resistência do seu coração para as mudanças que o Senhor quer fazer na tua vida. Eu quero te encorajar a permitir que o oleiro possa moldar a tua vida, porque você é barro
e nunca vai deixar de ser barro. Você não é oleiro, e mesmo que você tente ser oleiro, mandar na tua vida, você nunca vai ser oleiro. E toda vez que você tentar ser oleiro, Deus vai usar situações na tua vida para mostrar que você é barro, e meramente barro, mas um barro amado pelo Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Um barro que mesmo que erre, que mesmo que estrague a vida, esse oleiro refaz o meu e o teu coração, a minha e a tua história. Louvado seja Deus por isso. É um Deus que não desiste. Pastor, desgracei minha vida. Tem jeito, tem jeito. Deixa o oleiro moldar o teu coração. Deixa as mãos dele governarem a tua vida, moldarem a tua história. E a tua história não será mais a mesma. Pastor, eu pequei, eu errei. Eu estou vivendo uma vida carnal, então deixa que o oleiro possa mostrar para você que existe perdão e restauração, que esse oleiro, ele é poderoso para tirar toda a sujeira, todas as pedras do seu barro, da tua história. Quem sabe nesse momento, seja um tempo de confissão, tempo de arrependimento, seja um tempo de se prostrar diante do Senhor, aí aqui no templo, seja você na tua casa, é você e Deus agora, querido, querida. Eu não posso fazer o que você, fazer as mudanças que só você pode fazer, é você e Deus, é você. E Deus está te chamando, vinde após mim, deixa eu fazer, deixa eu agir, deixa eu te conduzir, deixa eu te moldar. Deixa eu te fazer um servo melhor, só para minha glória, só para minha honra. Deixa eu te moldar, meu filho amado, minha filha. Deixa eu fazer, porque eu tenho o melhor para a tua história. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela ação do Senhor na nossa vida, nessa manhã, pela tua palavra. Ó Deus, quebra as resistências. Ó Deus, seja daqui dos irmãos no culto presencial, seja aqueles que estão nas suas casas. Ó Deus, a nossa oração nessa manhã é nos dê inconformação espiritual. Nos dê inconformação espiritual. E mesmo que a leitura da palavra seja como uma disciplina, ó Deus, que um dia se torne um prazer. Ó Deus, em nome de Jesus, nos conduz, ó Deus, para viver novos passos no teu rio e o rio do teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, continua transformando a nossa vida. Tira, ó Deus, todo embaraço. Que o teu filho, Deus, que a tua filha decida hoje. Eu não quero mais embaraço. Eu não quero mais viver sobre o medo, jugo do medo. Eu quero viver, sim, conduzido pelo Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, age com teu poder e graça, Deus, sobre a nossa vida. A começar em mim, Deus, quebra corações. Ó Deus, traz restauração, traz arrependimento genuíno, mudança genuína pelo teu Espírito. Ó Deus, age com poder e graça. Queremos ser vasos, servos melhores nas tuas mãos. Queremos, ó Deus, iluminar esse mundo de trevas, de desesperança. Queremos levar as boas novas. Queremos viver a nossa missão a partir de uma vida rendida ao Senhor. Que o Senhor nos conduza, Deus, no teu rio, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa nos conduzir, continuar nos conduzindo, tratando o nosso coração, nos fortalecendo, que possamos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros,
sermos esses vasos que se derramam na vida uns dos outros, cheios do azeite do Senhor, que possamos continuar orando pela vida do nosso pastor, que está participando da nossa celebração, junto com sua esposa Silvana. Que o Senhor continue, pastor, te abençoando. Que o Senhor continue restaurando a sua saúde, te abençoando. Estamos aqui segurando as cordas. Que seja um tempo de recuperação plena na vida do irmão. E estamos juntos nesse processo. Queridos, vamos orar pela vida do nosso pastor, para a gente poder encerrar a nossa celebração dessa manhã. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor. Que o Senhor continue restaurando a sua saúde, abençoando a Deus. E que esse seja um tempo, apesar da recuperação, e que ele continue sim se recuperando, a nossa oração a Deus é que, como ele mesmo diz, que o Senhor sopre vento novo sobre a vida do teu servo, que esse seja um tempo de renovação, de fortalecimento em todas as áreas da vida do teu filho, juntamente com a sua esposa Silvana, o Lucas, a Vivi. Que o Senhor continue abençoando essa família tão querida, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, e sustentando. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, para a nossa casa, guardados pelo Senhor. E a noite seja um tempo também de adoração, de ouvir a Tua palavra, a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.